Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a videoaula vai ser sobre sujeito, que já vimos, mas o sujeito simples e composto, ok? Vamos lá! O que será que é sujeito? Vocês lembram? O conceito de sujeito? Sujeito simples e composto. Vamos ver todos juntos? Sujeito, o que quer dizer sujeito? É o termo da oração, da minha frase, sobre o qual se diz algo. É a figura principal da minha frase, de quem eu estou falando. Lembraram agora o que é sujeito? Então, agora nós vamos ver o que é sujeito simples. Vamos ver o conceito. É quando a oração ou a frase possui apenas um núcleo do sujeito. Lembram disso? Na aula passada falamos sobre núcleo. E o que é um núcleo? É a pecinha principal dentro do meu sujeito. Então, vou dar um exemplo. Esta cidade, à noite, é uma verdadeira Sodoma. Quem que é uma verdadeira Sodoma? Essa cidade à noite. Então, essa cidade à noite é o meu sujeito. Mas qual é a pecinha principal? De quem que eu estou falando? Estou falando do quê? Esta cidade à noite? Quem que é verdadeira Sodoma? É a cidade. Então, a cidade é o núcleo, é a pecinha principal no meu sujeito. É de quem eu estou falando, ok? Lembraram? E sujeito simples é quando temos um núcleo dentro desse sujeito. Uma pecinha só, tá? Vamos aos exemplos. O empregado da casa vendeu o seu carro. Quem vendeu o seu carro? Sujeito. O empregado da casa, o que está arriscado em verde. Tudo isso que está ali é o meu sujeito, o empregado da casa. Mas eu estou falando de quem? O carro é de quem? É da casa? É do empregado. Então, qual é a minha pecinha principal aí? É a palavra empregado, tá? Então, nesse meu sujeito, o núcleo é empregado. Então, eu tenho um núcleo só. Então, eu digo que nessa oração tem um sujeito simples, tá? Outro exemplo. As folhas das árvores caíram. Quem que caiu? As folhas das árvores. Então, as folhas das árvores é o meu sujeito, é de quem eu estou falando. Qual que é um núcleo? É a palavra as, é a palavra folhas, é a palavra das, a palavra árvores. Quem que caiu? Foi a árvore? Não, foram as folhas. Então, a palavra folhas é o meu núcleo. Então, esse aí é sujeito simples. Eu só tenho um núcleo. Agora vamos ver o sujeito composto. O composto, logo, já conhecemos essa palavra, né? Em outros momentos, que é quando é formado por duas ou mais palavras. Lembra disso? Vamos ver dentro da frase. É quando a oração possui duas ou mais núcleos do sujeito. Então, dentro daquela minha frase,
Eu não estou falando só de uma pessoa ou de uma coisa só. Eu estou falando de duas ou mais pessoas, duas ou mais coisas. Então, ele é um sujeito composto. Vamos lá ver, no exemplo. Ana Maria e Joaquim terminaram o namoro. Quem que terminaram o namoro? Ana Maria e Joaquim. Então, Ana Maria e Joaquim é o meu sujeito dessa oração, de quem eu estou falando. Só que eu estou falando de uma pessoa só? É um núcleo só? Não, são dois núcleos, são duas pessoas, então eu digo que é sujeito composto. Observe agora esse outro exemplo. Livros e cinema são o meu passatempo preferido. Quem é o meu passatempo preferido? São os livros e o cinema. Então, é o meu sujeito, ok? Só que aí eu estou me referindo a duas coisas. Eu estou me referindo a livros e a cinema. Então, eu digo que é sujeito composto. Retomando, sujeito é a pessoa, o objeto de quem eu estou falando, ok? Núcleo. O núcleo é aquela pecinha dentro do meu sujeito, que é a pecinha principal de quem eu estou falando, tá? Que me remete a quem eu estou falando. Simples, sujeito simples, é quando eu tenho um núcleo. Sujeito composto, quando eu tenho dois ou mais núcleos, ok? Espero que vocês tenham gostado, tá? Tchau e até amanhã!